Fala, meus investidores prediletos, vocês estão bem? Esse é o canal Investindo aos 30, eu sou o Álvaro e vou te falar 5 motivos para os quais você deve investir em ações pagadoras de dividendos. Mas antes, já pedi para você deixar aquele like maroto e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, beleza? Bom, você me pergunta, Álvaro, o que você acha da estratégia de investir em dividendos? E para mim é de longe a melhor estratégia, né? Você construir renda passiva, construir patrimônio, reinvestir dividendos. Então, vou falar aqui, vou listar aqui 5 motivos pelos quais eu considero uma estratégia muito válida aí, tá? Para investir através de empresas grandes pagadoras de dividendos, tá bom? Bom, o primeiro grande motivo aí é a renda constante, né? Então, quando você investe em ações de dividendos, você vai receber pagamentos regulares ali. Então, se você tiver uma carteira bem diversificada de ações que pagam dividendos, você vai receber talvez mensalmente, trimestralmente, algumas ações vão pagar anualmente, mas você vai estar sempre pingando, sempre recebendo ali dividendos, juros sobre o capital próprio dessas ações, né, que vão complementar a sua renda. Então, você vai ter o seu trabalho, se você for CLT, se você for empresário, né, você vai ter seu trabalho e você vai reinvestindo aí a renda, né, tanto do seu trabalho quanto a renda gerada através das ações, dos dividendos, para crescimento aí do seu patrimônio. Então, você vai ter uma forte entrada de renda constante. Quem não gosta de receber a renda aí todo mês, né, pingando na conta. É maravilhoso. Estamos falando de ações, mas podemos citar aí também os próprios fundos imobiliários, né, que pagam mensalmente. O segundo grande motivo é o crescimento do patrimônio, né? Então, além de receber pagamento de dividendos, ações de dividendos também tendem a valorizar ao longo do tempo, aumentando o valor total de sua carteira. Então, tem muito um mito, né? Que empresa que paga dividendo não sobe, acaba não valorizando a cotação. Bom, olha o gráfico do Mataesa, por exemplo, que é considerada a melhor pagadora de dividendos da bolsa por alguns anos seguidos aí. Não é a que tem a maior yield, mas é de longe a que tem assim uma constância, né, ano a ano pagando, né, que a gente chama de vaca leiteira, está sempre distribuindo dividendos. Olha o gráfico dela de valorização. Você vai ver que ela valorizou muito nos últimos anos. Então, é um mito, tá? Que a empresa que paga dividendo não cresce. É descontado da ação. Sim, é descontado da ação, mas aquilo não é uma constante. Desconta da ação e parou ali. A vida segue, o mercado segue, a empresa continua obtendo, continua vendendo, entregando serviço. Então, o mercado vê isso e se a empresa continuar sendo boa, com certeza o mercado vai precificar a empresa como deve ser precificada, tá? Obviamente tem uma questão do cenário macro, cenário micro, mas no longo prazo vai crescer sem dúvida a cotação e crescer acima da inflação, que é o mais importante, né? Não adianta só crescer e você continuar perdendo dinheiro para a inflação. Então, além de pagar dividendos, você vai ter um crescimento ali da sua carteira, crescimento de patrimônio pela valorização das ações, tá? Terceiro grande motivo, a diversificação. Então, ao investir em ações de diversas empresas e setores, você pode reduzir o risco da sua carteira de investimento. Então, não adianta você, vou investir em ações de dividendos, vou comprar só banco porque eu sei que é um setor que paga muito dividendo. O cara tem lá 7 tipos de banco diferentes. Você está exposto a um risco muito grande ali, né? Você está exposto a e não faz o menor sentido você ter apenas um setor, por mais que seja um setor que pague muito dividendo. Então, você tem que diversificar. E você, quando investe em empresas de dividendos, você vai diversificar ações em elétricas, ações em bancos, setor da saúde, diversos outros setores, setor de bens de consumo, petróleo, enfim. Você vai ter diversos setores na sua carteira aí e vai acabar fazendo uma diversificação bacana. Esses setores, eles têm ali a sua ciclicidade, né? Podemos assim dizer. Então, enquanto um setor às vezes diminui um pouco o pagamento de dividendo por alguma questão ali do ciclo do próprio setor, você tem outro setor que está, por exemplo, o setor do agro, por exemplo, mas tem o setor de commodities, tem o setor que está crescendo naquele momento, ele vai distribuir mais dividendos. Quem não lembra a Petrobras aí em 2022 abrindo a torneira e pagando muito dividendo, mas sempre foi assim? Não, não foi assim, que também é um ciclo ali também, né? Até por conta da questão aí governamental e etc, né, por ser uma estatal. Mas esse é o ponto, tá? Diversifique e diversos setores, independente de ser um setor que paga muito dividendo, não vai ter 10 elétricas na carteira, porque é loucura você fazer isso. Ver uma canetada do governo aí referente a alguma coisa da eletricidade no geral, você vai quebrar sua cara. O quarto grande motivo, o mais lindo de todos, que a gente fala aí, por que que você tem que investir, são os chamados juros compostos, né? Então, quando você reinveste os dividendos, você pode aproveitar o efeito dos juros compostos, o que significa que seus investimentos crescem ao longo do tempo com juros sobre juros. Então, os juros compostos, eles são sensacionais. Nós temos juros simples e juros compostos. Juros compostos são sensacionais. Se você olhar um gráfico de uma ação
de uma empresa que você reinvestir nos dividendos e sem reinvestir os dividendos, você vai ver que a diferença é gigante. Quando você reinveste os dividendos, o retorno ele é muito maior, porque o efeito dos juros compostos ele é muito maior ali naquela ação, tá? Naquela empresa. Então, é, reinvista sempre os dividendos, não necessariamente na mesma empresa. Eu gosto de reinvestir os dividendos no que eu entendo que está mais barato, e quando eu falo mais barato, não necessariamente é o que caiu a cotação, tá? Então vamos supor que eu tivesse Americanas na carteira. Faz sentido eu ficar aportando em Americanas para baixar preço médio? Não. Faz sentido eu aportar em uma empresa que eu considero barata, né, e que paga dividendos. Então vamos supor aqui que eu achasse que Itaúsa estaria barata, né, e com um preço médio interessante na minha carteira, eu reinvestiria os dividendos de uma outra ação na Itaúsa, ou os dividendos da própria Itaúsa na própria Itaúsa, tá bom? Mas aproveite sempre o efeito dos juros compostos. Isso aqui é a mágica que vai fazer você enriquecer aí no longo prazo, ou pelo menos ter uma renda passiva suficiente para você não ficar se humilhando, trabalhando aí para os outros. E por último, e não menos importante, aqui o quinto motivo é a estabilidade, né? Então, empresas que pagam dividendos geralmente, tá? E não é uma condição sine qua non, mas geralmente tem uma história de solidez financeira e estabilidade, o que pode ser uma boa indicação da saúde financeira a longo prazo. Então, pô, não faz sentido. Tem empresas que pagam dividendos ao longo do tempo e depois podem vir a quebrar. A Oi, por exemplo, já foi uma excelente pagadora de dividendos, mas são casos bem atípicos. Normalmente, empresas que pagam dividendos são empresas mais consolidadas, que já têm um histórico ali, por exemplo, bancos, né, Itaú, Bradesco, eh, a própria Vale, Petrobras. São empresas que elas já são gigantes no setor dela. Não tem tanto para onde elas ficarem ali expandindo, né? Então, uma vez ou outra elas fazem alguma aquisição, mas não é nada de grande impacto dentro daí da sua receita, né? Dentro das suas finanças. Então, essas empresas elas possuem sim uma solidez financeira, possuem um bom histórico, uma boa geração de caixa, tá? É lógico que você vai fazer uma análise e vai verificar se aquele dividendo pago ele condiz, né, com o que está sendo pago, se faz sentido. Então, inclusive, né, no meu treinamento, Investidor de Sucesso, eu mostro como que você pode analisar uma empresa de dividendos, quais indicadores você usa. O link está aqui na descrição, caso lhe interesse, tá? Então, é isso, tá? Nesse vídeo é isso. Foram motivos aí que eu entendo que fazem sentido quando a gente fala em dividendos, né? Porque, por que que eu tenho que investir em empresa de dividendos? Então, aqui trouxe 5 motivos bem bacanas que eu acho que vai fazer você pensar aí. Álvaro, só vou investir em empresas de dividendos? Cara, é o critério de cada pessoa. Eu não invisto só em empresas de dividendos, né? Não é muito o meu grande foco, apesar a maior parte do meu patrimônio estar em empresas que pagam dividendos, né? O próprio Barsi também, né? Que todo mundo é, se inspira, eu me inspiro muito também nele, na vida dele nesse sentido, de construir renda, de construir patrimônio através da renda passiva. Então, eu acho que é uma estratégia muito válida e espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Novamente, deixa aquele like esperto para ajudar o canal a continuar crescendo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber sempre novos vídeos aí, tá bom? Um abraço, muita saúde para você e para sua família. Até breve.